Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma lição. Jesus, a videira verdadeira. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por tua graça, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Nesse momento, te pedimos a direção do Espírito Santo para que possamos compreender a tua palavra. Tenhas misericórdia de cada um de nós e perdoe os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. João 15, verso 5: Sem mim nada podeis fazer. É importante compreendermos que só é possível uma vida espiritual quando estamos unidos a Cristo, assim como os ramos dependem da videira para dar frutos. Essa união deve ser constante, deve ser uma união pela fé e uma união não superficial, pois qualquer outra forma de ligação com Jesus não permanece se não for, então, uma união verdadeira pela fé. Estar ligado a Cristo exige, então, dependência total, uma rendição total, algo que confronta o orgulho humano, mas é o único caminho para uma vida frutífera e verdadeira. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 231. A união com Cristo pela fé viva é duradoura. Qualquer outra união se dissolverá. Mas esse relacionamento nos custa algo. É um vínculo de total dependência ao qual uma pessoa orgulhosa deve se submeter. O primeiro tópico, frágil e dependente. A letra A, como Jesus se comparou e por quê? João 15, verso 1, primeira parte. Disse Jesus, eu sou a videira. Jesus aqui se comparou à videira verdadeira, em vez de árvores fortes como o cedro ou a palmeira. Isso tudo para ensinar que, em sua humanidade, ele viveu em dependência constante do poder divino. Assim como a videira ela precisa de apoio para poder crescer, Cristo mostrou que a verdadeira força do ser humano está em depender de Deus. Por isso Cristo então declarou: sem mim nada podeis fazer. A letra B. Que outra lição Jesus procurou ensinar por meio da figura da videira? João 15, de 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então Cristo, além de se colocar como a videira verdadeira, ao usar a figura da videira, ele ensinou que a vida espiritual e a salvação não vem de tradições, não vem de descendência ou ligação com Israel. O pai, como lavrador, cuida dos ramos, corta os infrutíferos e purifica os frutíferos para que deem mais fruto. E muitos, como os judeus no tempo de Jesus, confiavam em suas tradições, na sua própria religiosidade e confiavam em pertencer a uma descendência, a uma igreja. Mas Jesus deixava claro: a verdadeira vida espiritual só vem dele, por meio dele. Só temos verdadeira vida espiritual por meio de Cristo, por meio de um relacionamento com Cristo. Portanto, nós precisamos estar ligados a Cristo de forma viva e real, permitindo que o Pai nos purifique e nos molde, mesmo que às vezes isso seja doloroso, passar por esse processo seja um pouco doloroso, mas tudo isso é para que possamos dar frutos de fé, de obediência, de amor. E assim como a videira não cresce sozinha e precisa estar apoiada, nós também precisamos depender diariamente de Deus, estarmos apoiados em Deus, ter Deus como a nossa base de vida. Isso significa que devemos buscá-lo em oração e precisamos reconhecer que nós não podemos produzir frutos espirituais por nós mesmos. O segundo tópico, a condição para a fecundidade. Letra A. Que condição é essencial para uma vida cristã frutífera? João 15, verso 4. Estai em mim e eu em vós.
Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então aqui nós encontramos a condição para frutificarmos. Assim como o ramo só vive e produz frutos se estiver ligado à videira, o cristão só pode dar frutos espirituais se permanecer no relacionamento com Cristo. Essa união acontece pela fé e essa união ela liga nossa fraqueza à força de Jesus e nos torna então participantes da natureza divina. A letra B, o que acontece com uma pessoa que está separada de Cristo? João 15, verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Nós vemos aqui então as consequências da separação de Cristo. Quem se afasta de Cristo se torna como um ramo seco. Ele perde a vida espiritual, perde então toda a sua utilidade, e ele não resiste às tentações e acaba então sem frutos para a eternidade. Então, uma vida longe de Cristo tem as suas consequências eternas. Uma vida separada de Cristo, então, o resultado é a perdição eterna. Sem Cristo, o ser humano não pode vencer um único pecado ou resistir a uma só tentação. A letra C, como o verdadeiro discipulado se revela, João 15, verso 4, João 8, 31 e João 13, 35. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vemos aqui na descrição desses textos o verdadeiro discipulado. O verdadeiro discipulado, ele se revela na permanência na palavra de Deus e no amor ao próximo. A verdadeira unidade entre os cristãos não vem de interesses humanos, mas do amor divino que transforma os corações e restaura a imagem de Deus nas nossas vidas. E como consequência, nós amaremos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o verdadeiro discipulado em Cristo Jesus. O terceiro tópico, permanecendo em Cristo. Letra A. Qual será o resultado certo de nossa ligação constante com Cristo? João 15, verso 15 e 8. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Queridos irmãos e irmãs, nós vemos aqui o resultado de permanecer em Cristo. Quem permanece em Cristo, unido a Cristo, esse dá muito fruto espiritual, pois sem Cristo nada podemos fazer. Assim como a raiz sustenta o ramo, Jesus transmite vida e energia espiritual ao crente, produzindo então nele os frutos do Espírito Santo, conforme Gálatas 5, 22 e 23. E isso glorifica o Pai e confirma a nossa condição de discípulos verdadeiros em Cristo Jesus. Viver em Cristo, irmãos, é uma necessidade constante. Precisamos dele a cada dia, a cada momento, para resistirmos ao inimigo e refletirmos a sua luz em nosso viver. A letra B. Sob que condição podemos permanecer no amor de Cristo? João 15, verso 9, 10. E 1 João 2, verso 5. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Como podemos então permanecer no amor de Cristo? Permanecendo no amor de Cristo, guardaremos os seus mandamentos. É somente por meio da obediência que nós podemos então
permanecer no amor de Deus. A obediência aos mandamentos de Deus não compra o amor de Deus, mas revela que temos Deus em nosso coração. E o objetivo, então, do amor divino é formar em nós um caráter que reflita a santidade, um caráter que reflita a bondade, a compaixão de Cristo em nossas vidas. Todos esses frutos, o fruto da santidade, o fruto do amor, da compaixão, o melhoramento do caráter, tudo isso acontecerá se permanecermos em Cristo, se formos fiéis aos seus mandamentos, se formos fiéis à lei de Deus. E tudo isso é resultado de um relacionamento diário com Cristo Jesus. Então Deus ele nos prova para vermos se somos obedientes ou não aos seus mandamentos, à sua palavra. As boas obras não compram o amor de Deus, mas revelam que temos esse amor em nosso coração. O quarto tópico, ferindo para restaurar. Letra A. O que Jesus diz sobre sua palavra como o elo que une o Salvador aos crentes? João 15, verso 3 e 7. João 6 e 63. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A palavra de Cristo é o meio pelo qual ele habita em seus seguidores. Suas palavras são Espírito e vida, comunicam a vida da videira ao ramo. E quem permanece na palavra experimenta uma união vital com Cristo e assim estará capacitado a produzir frutos semelhantes ao do próprio Cristo. A letra B. Descreva de que modo um tipo espiritual de cirurgia transforma nossos motivos e atitudes interiores à medida que nos submetemos à palavra de Deus. Hebreus 4:12, Salmo 51, verso 10. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Aqui nós temos a palavra de Deus como uma cirurgia espiritual. A palavra de Deus ela é viva, penetrante e revela os pensamentos mais profundos do coração do ser humano. E ela atua como uma espada espiritual, cortando o pecado e transformando os motivos e atitudes do ser humano. Essa obra, irmãos, é realizada pelo Espírito Santo. Essa obra ela tem o objetivo de restaurar a imagem de Deus na vida do ser humano, criando um novo coração e dando uma nova vida em Cristo Jesus. A palavra ela fere para curar. Ela destrói a natureza carnal, mas implanta no seu lugar a vida de Cristo. E para que essa transformação ocorra na nossa vida, nós precisamos dar lugar à palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos transforme. Não basta ouvirmos a palavra de Deus ou ler apenas a Bíblia. É preciso deixarmos que ela confronte nossos pecados e molde nosso caráter. Precisamos então nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Assim como o corpo precisa de alimento, o nosso espírito ele precisa das escrituras sagradas para se manter vivo espiritualmente. E muitas vezes nós precisamos aceitar o corte de Deus, o tratamento de Deus conosco, a cirurgia de Deus em nossa vida. Às vezes a palavra de Deus nos confronta de forma dolorosa, mas esse processo é restaurador, porque pode gerar em nós a pureza de coração e uma nova vida. E como resultado de tudo isso, revelaremos Cristo em nós. Nós revelaremos então os frutos de Cristo na nossa vida. Quando vivemos pela palavra de Deus, o amor vai substituir o ódio. Então passaremos a refletir a semelhança de Cristo em nossas atitudes também no viver. O quinto tópico, queimado ou podado. Letra A. O que Jesus fará com o crente que afirma estar em Cristo, mas não produz frutos? João 15, verso 2, primeira parte. Toda vara em mim que não dá fruto, atira.
Vemos aqui o que acontecerá com os ramos sem frutos. Há quem esteja exteriormente ligado a Cristo, por uma presença na igreja, por uma profissão de fé, mas sem uma verdadeira união com Ele pela fé. Esses ramos não produzem fruto espiritual e acabam sendo separados da videira. É o resultado de vivermos uma vida separadas de Cristo. O resultado é a morte espiritual, é a ruína eterna. Assim, todo aquele que não der frutos será arrancado da videira. Serão separados da videira que é Cristo Jesus e o resultado será a morte espiritual. A letra B, por outro lado, o que Jesus faz com os ramos que permanecem nele? João 15, verso 2, última parte. E limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Vemos aqui então o que Jesus faz com os ramos que dão fruto. Os ramos frutíferos não são deixados sem intervenção. O Pai os poda, o Pai então os prepara para dar mais frutos. A poda pode ser dolorosa, mas é feita com amor e tem um propósito. Deus remove os hábitos, Deus remove obstáculos, Deus remove os apegos terrenos, os apegos excessivos, Deus remove os excessos que atrapalham o crescimento espiritual, para que os frutos se tornem mais abundantes e de melhor qualidade. Então, irmãos, precisamos compreender que não é suficiente estar na igreja ou parecer cristão. O caráter e a vida vão revelar se nós temos um relacionamento verdadeiro com Cristo. Precisamos também aceitar, então, a disciplina de Deus. A poda representa a disciplina de Deus, as provas, as correções e até perdas que Deus permite para o nosso crescimento espiritual. E nós precisamos, então, crescer para o alto. Em vez de nos apoiarmos em coisas terrenas, o cristão deve buscar força e apoio somente em Deus. Assim, nós precisamos confiar no lavrador. Mesmo que doa, a poda é sinal de cuidado e sempre tem um objetivo: nos tornar mais frutíferos para termos mais utilidade no reino de Deus. Querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte, que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Que o Espírito Santo grave em nossas vidas o seu querer. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.